Primeira Impressão está aqui hoje conversando com uma pessoa maravilhosa e a gente vai falar nesse programa de cultura. Porque você sabe, a Primeira Impressão fala sobre empreendedorismo, fala sobre cultura, fala sobre política, entretenimento e é o programa da família. E você sabe como eu sei que a primeira impressão é a que fica. Primeira Impressão começa agora e pede encarecidamente que você vá lá, se inscreva no canal, comenta, compartilha, fala com os amigos, manda sugestões, entra no chat, que é para você fazer parte do Primeira Impressão, da família Primeira Impressão. E se você quiser ser um parceiro do canal, entre em contato, aqui embaixo está a plataforma digital, fala com o pessoal da produção e vem participar com a gente. E se você tem algum conteúdo e quer participar também do programa, vai ser muito bem-vindo e a gente aguarda você aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, gente, estamos recebendo uma pessoa maravilhosa e eu vou pedir à produção que passe um release, um videozinho para mostrar e apresentar a nossa convidada. Ana Marta Moura. Artista e educadora, é uma mistura de estilos quando se trata de linguagens. Sua dedicação à obra permite que sua subjetividade seja como uma caixa de ferramentas que, por meio de seus gestos, recria mundos. Sua obra é única por ser um código aberto. Família Primeira Impressão, hoje nós estamos tendo o prazer de receber uma pessoa maravilhosa, com um trabalho internacional, vai falar com a gente sobre arte, sobre cultura e também sobre militância social, sobre atividade feminista e todo o movimento que isso engloba e que faz parte do trabalho dela, porque esse trabalho expressa também essa luta que ela faz parte. Nós estamos aqui com Marta Moura, artista plástica, e a gente vai conversar. Marta, é um prazer você estar aqui. Eu fico feliz de poder estar contigo, porque você tem um trabalho maravilhoso e você faz parte de uma luta que a gente vai conversar agora. Se apresenta para o nosso pessoal aí, Marta. Fala com o público. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Marta Moura, artista visual multilinguagens e militante das pautas feministas, antirracistas, anticapacitista e antilésbo transfóbica. Parece muita coisa, né? Eu sou uma mulher não branca, com cabelo na altura do pescoço, com uma mecha amarela, loura, uso um óculos preto e branco, estou vestindo camisa preta e nosso fundo está à vista da cidade do Rio de Janeiro. Gente, eu vou fazer uma explicaçãozinha para vocês por que dessa autodescrição. Isso é uma coisa muito legal que a Marta, agora, antes da gente começar o programa, estava me explicando que é praxe das reuniões deles em fazer essa autodescrição em virtude de facilitar para os nossos espectadores, para as pessoas que têm deficiência visual, de como está acontecendo o programa, de quem é ela, porque isso facilita as pessoas que têm deficiência, e eu particularmente, a família Primeira Impressão, achou isso maravilhoso que ela começasse o programa dessa forma, né, Marta? Eu acho uma coisa bacana. E como é que você começa a sua carreira de artista plástica? Porque você é multilinguagem, a tua expressão. Explica como é que começou e como é que funciona a tua arte, para depois a gente entrar nessa questão social. Então, eu comecei na dança, o movimento sempre me atravessou de alguma forma. Trabalho com corpo, com pilates também, mas a questão da cultura, da arte, de como que a gente pode transformar a nossa realidade pela arte é o que me move. Então, da dança, eu passei para ilustração, para performance, para vídeos performances, e dessa forma, para pintura, dessa forma eu consigo, de acordo com o objetivo do que eu quero expressar, que eu necessite expressar, eu tenho as linguagens a meu favor como estratégia, como ferramenta. Essa diversidade artística, cultural, ela foi se manifestando no decorrer do tempo com o seu trabalho. Sim. Mas como é que você começou, menina, a fazer... Você percebeu essa tua vocação? Como é que você começou a... Você falou, começou com a dança, né? Isso. E aí você vai se desenvolvendo nessas diversas linguagens dentro do segmento da tua arte. Mas como é que você foi descobrindo isso, esse trabalho? Inicialmente eu
fiquei grande parte da vida com a dança. Num determinado momento, eu decidi tentar materializar o gesto, porque o gesto, ele é efêmero, né? A gente faz, ele se encerra. Então, por mais que eu registre numa fotografia ou num vídeo, o gesto eu não consigo trazer, ele não é palpável. Então, eu desenvolvi uma pesquisa, foi assim que eu fiz a transição de carreira, desenvolvi uma pesquisa onde o meu corpo coberto de tinta, em movimento, fazia uma espécie de registro na tela. Então, quando a linguagem é a pintura, geralmente é nesse viés. Eu não uso pincel, nem espátula. Então, é o corpo em movimento que é o canal de expressão. Posteriormente, com a experiência de companhias, algumas atuações, eu fui desenvolvendo o trabalho de performance. A performance é uma linguagem que o artista se utiliza do próprio corpo como ferramenta expressiva. Então, as infinitas possibilidades que se colocam na frente de um artista para ele poder debater tudo que ele sente necessidade. Foi pela performance, pelo vídeo arte, que eu fui chegando na militância. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, que me deu uma certa curiosidade. Esse tipo de trabalho artístico não é muito aqui no Brasil. A gente não tem essa questão na escola, de se desenvolver o trabalho de arte, de trazer isso para os jovens. Mas na Europa, nos Estados Unidos, isso é uma coisa que já mais que contemporânea, já tem uma coisa tradicional, né, desse trabalho lá fora. Você já fez muitos trabalhos lá fora, você traz esse trabalho para o Brasil. Como é que funciona essa questão da tua carreira? Assim, você faz o trabalho mais internacional? Você consegue fazer aqui no Brasil? Como é que se desenvolve isso? Eu consigo fazer no Brasil com o desafio que é ser uma mulher, ser uma artista independente na circunstância política em relação à cultura, à arte que o nosso país vive, né? O nosso contexto. Não vou nem falar contexto atual, Paulo, porque é um contexto histórico, como você colocou, né? Os artistas e a cultura não são tão valorizados como deveria, como os países do primeiro mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum você ter as companhias, né? Isso. Aqui no Brasil parece que não tem esse investimento. Tem muitas companhias, mas é muito difícil. Tudo é mais trabalhoso. Quando tem, geralmente, os editais exigem coisas que para quem está começando ou para quem é solo são mais difíceis de acessar e receber, mas isso não impede que eu faça. E a experiência internacional que eu tenho foi na Holanda, ano passado, onde eu fiz uma performance falando sobre o feminicídio em Amsterdã e participei de um festival de arte de rua em Utrecht, que é uma cidade menor, 20 minutos de Amsterdã, mas aí lá eu trabalhei com a questão da pintura com o movimento. Você que trabalha com a tua arte, expressando também e denunciando, né? A violência e o racismo e tantas coisas, como é que você lá fora, você observa o reflexo dessas violências no Brasil lá fora? Quando você faz o teu trabalho, isso deve ter um impacto muito grande na Holanda, na Europa, porque lá não tem essa cultura dessa violência que aqui no Brasil se banalizou, né? E você, quando faz esse tipo de denúncia de uma forma poética na sua expressão, no seu trabalho, como é que você percebe esse impacto do teu trabalho na Europa, por exemplo? Como é que eles veem isso? Eu adorei sua pergunta, Paulo, porque assim, a gente está falando de um país que é colonizador, né? Sim. Então, os colonizadores vivem a qualidade de vida que a gente não tem aqui. Então, lá, realmente, a segurança, a limpeza das ruas, o Estado funciona lá de uma forma muito efetiva. Por isso mesmo, por eles não terem causas, lutas para pleitearem ali seus direitos, eles valorizam quem chega de outro país e
querem denunciar, precisam denunciar. Então, a minha chegada em Amsterdã foi muito acolhedora. Lá é uma cidade, a galeria que eu fiz fica próximo a uma praça que geralmente acontecem os protestos. Então, é como se eles vestissem a camisa por entenderem que eles não têm essa luta, mas essa luta existe em outros lugares. É porque mais do que uma denúncia, você apresenta uma situação que para eles é inacreditável, né? Porque como você falou, eles foram colonizadores, né? Nós somos os colonizados explorados, né? Isso. Que temos miséria, que temos, né, vários problemas na nossa sociedade que refletem as violências que nós sofremos. E aí quando você faz essa denúncia, quando você se apresenta, o teu trabalho é bem recebido pelo que você está dizendo, Sim, né? foi. E isso tem uma conexão também com outros artistas lá fora que recebem você e interagem? Como é que funciona isso entre vocês? Eu estou em desenvolvimento dessa parceria, dessa articulação, mas o importante para eles é que a arte possa ser essa estratégia, possa ser essa ferramenta tanto de denúncia. Eu costumo até falar que o que eu faço se chama arte de guerrilha, porque é a forma que eu tenho de poder me posicionar frente às desigualdades, frente às violações, porque aí a gente tem uma gama, né? Aqui no Brasil, a gente tem que escolher qual é a nossa luta, porque aí vai ser a mulher, a água, os indígenas, a fome, a moradia, as famílias que são do sistema prisional. Você tem que escolher qual é a sua luta. A luta antirracista, lá não. Eles não têm essa necessidade. Então, isso se dá de uma forma interessante, mas sem a gente entender, sem deixar de perceber que eles são os colonizadores e nós os colonizados. Então, não deixa de ser uma arte decolonial. Sim. Que aí evidencia o que a gente precisa colocar em pauta mesmo. É bacana, porque é o seguinte, isso aí, hoje em dia chamam muito, fica um pouco na moda, esse negócio de pautas identitárias, né? Eles agora gostam de falar isso. Eu gosto mais de chamar de pautas humanitárias. Sim, porque você está falando dos desassistidos pelo Estado. Né? Quando você fala indígenas, mulheres que sofrem de violência, essa estrutura preconceituosa que faz parte do nosso país desde que nós éramos capitanias hereditárias, não éramos nem país. E as pessoas, quando discutem isso, quando apresentam isso aqui no Brasil, eu sinto que tem uma retaliação, uma coisa maior contra do que lá fora, mesmo independente dessa questão do colonizador ou país colonizado. Eu acho que a própria América Latina dá uma importância maior do que o Brasil. O Brasil parece que não gosta de discutir os seus problemas, né? Parece que não tem vergonha de si próprio e parece que às vezes não entende um trabalho dessa magnitude, né? Eu acho também que a gente está falando de dois aspectos, que é o patriarcado e o capitalismo, né? Sim. Como a gente é um país de terceiro mundo, a gente ainda fica muito refém. Não que não exista o sistema patriarcal e capitalista nesses lugares. Existe, mas essa forma de exercer o poder masculino, o poder do dinheiro lá fora é diferente do que acontece aqui. E aqui é também diferente dos outros países da América Latina, né? A Argentina, por exemplo, as mulheres passaram 30 anos lutando pela liberação do aborto, e não é uma questão do aborto se você faz ou não, é uma questão da mulher poder decidir sobre o próprio corpo. Então são lutas que são antigas, mas o viés das nossas irmãs, né, latinas e caribenhas, estão um pouquinho mais à frente mesmo ainda do que o Brasil. Não, o Brasil está sempre atrasado. Nós estamos discutindo pautas que, por exemplo, na Europa, há mais de 20 anos não se discute. O agrotóxico. Por exemplo, a questão mesmo do aborto que você falou, outro dia teve aí uma manifestação e a gente sabe que o Estado de Israel, o aborto é legalizado. E aqui no Brasil ainda fica se discutindo como se tivéssemos há 40 anos atrás. Eu acho que nosso programa pode durar horas, Paulo. A gente pode ficar aqui muito tempo, porque a gente está falando de um problema estrutural, né? Sim. E é muito interessante que, apesar de tudo, o Brasil tem uma classe artística
que é uma das mais respeitadas no mundo, né? Quando eu vejo o teu trabalho, aí eu lembro de Debra Cole, que também tem um trabalho de coreografia, de dança, e a gente vai ficar aqui horas falando de artistas plásticos, cantores, e que trabalham e que são muito respeitados na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, e aqui no Brasil às vezes não se dá valor e às vezes não se tem nem a referência. Quando você está falando de dança, você está falando de um trabalho que você colocou com multilinguagem, né? Uhum. Eu fico triste que nas escolas, nas universidades, não se tenha recursos ou não se invistam, as universidades, as escolas, a educação não invista nessa sinergia com a arte cênica, teatro, dança. Isso faz falta. Você não vê isso nas escolas públicas. E na Europa você vê, nos Estados Unidos você vê, o cara faz teatro, o cara faz dança dentro das universidades. Por que no Brasil isso não ocorre? Por que no Brasil não se divulga esse tipo de trabalho que Marta Moura, por exemplo, está fazendo no mundo afora e está investindo aqui? A minha resposta vai ser um pouco ácida, né, Paulo? Porque essa questão desse investimento na arte, no processo da educação, ela tem a ver com um projeto político maior, né? É interesse, né, dos governos, é interesse da extrema-direita que as pessoas menos favorecidas socialmente não cheguem à universidade, né? Então, é um pouco delicado. O quadro político-social não mude. Então, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Como que a gente faz? Porque seria interessante começar do processo educativo mesmo, como você falou, na educação, nas escolas, nas famílias. Mas não existe essa possibilidade, porque o professor ganha mal, enfim, a estrutura não é a adequada, a mãe, geralmente as famílias de mulheres pretas, né, que são as mães solos, são as que, num percentual, são as que mais alcançam um número de fome, a questão do trabalho doméstico, a própria mulher também não tem como estudar e se graduar para poder representar e ocupar esses espaços, porque ela não tem com quem deixar a filha. Então, são infinitas, né, questões que estão relacionadas nessa questão artística e cultural, que seria fundamental, né? E Marta Moura trabalha com alguma ONG, algum movimento, alguma atividade? Você não está fazendo esse trabalho sozinha, né, de representação. Você tem um grupo que você trabalha. Como é que funciona isso? Como é que isso também, a tua arte, ela se insere nesse trabalho desse movimento? Como é que funciona isso? Sim, Fala para esse povo que está aí te olhando, e tenho certeza que as mulheres estão atentas para o que você está falando, porque você consegue apresentar para elas um mundo que elas, de repente, sofrem, mas elas não sabem o porquê nem como estão acontecendo as coisas aí em relação a elas, né? Sim, na verdade eu estou aqui com muitas que vieram antes de mim, né? Ninguém faz nada sozinho, Paulo. Então, eu sou comunicadora da Rede, que é a Rede de Desenvolvimento Humano, é uma ONG que trabalha desde 1990 com direitos humanos, ecofeminismo, antirracismo, questão da memória, que é um dos aspectos que nosso país também tem uma defasagem. Faço parte da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, no núcleo do Rio de Janeiro. A AMB é uma articulação de mulheres que acontece nacionalmente desde 1994, com essa questão mesmo de incidência política, de trazer as demandas da sociedade civil para o legislativo, para todas as esferas, né, de comando e de poder. E hoje eu faço parte da operativa nacional do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio, e atuo localmente no Rio de Janeiro. Gente, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda sugestão e pode fazer perguntas. Se a gente não puder fazer as perguntas para a Marta Moura agora, a gente vai passar para ela vai responder e a gente vai falar com vocês aí, vai responder a produção, manda para vocês a resposta. Marta, deixa eu te fazer uma colocação aí que eu achei interessante. Você falou tanto nome que eu até me perco nesses nomes, que agora tem muita nomenclatura nova, né?
Lésbo, como é que você falou? Então, o feminicídio... Só porque a pessoa entender, que nem eu porque é muita nomenclatura, a gente às vezes não sabe. Não, né? é muito importante você ter colocado isso, Paulo, porque assim, o feminicídio é uma tipificação criminosa recente no Brasil. Sim. É uma lei que foi sancionada em 2015, que é quando acontece o assassinato de alguma mulher pela condição dela ser mulher. Ou seja, no caso de violência doméstica, misoginia, de desmerecimento, de depreciação, por ela ser uma mulher, alguém feminino. Mesmo acontecendo esse processo de o Código Penal acolher essa demanda, né, de ser um caso específico de assassinato de mulheres, aí quando a gente vê isso, aí tem outra camada, que são quando essas mulheres são mortas, têm as suas vidas ceifadas por elas serem lésbicas. Então, por isso, lesbocídio, que é quando uma mulher lésbica morre por ser mulher e ser lésbica. Nesse aspecto, eu queria até falar assim, rapidamente, que é uma coisa muito interessante se você pensar, é porque realmente o homem deve se incomodar bastante com o fato da mulher amar outra mulher, né? Já que socialmente, na nossa história do país, a gente é um país misógino, que tem ódio, né, contra as mulheres. Então o lesbocídio acontece muito por conta dessa visão do homem. Como essa mulher, que já é uma pessoa que eu não admiro, né, que eu rebaixo, ama outra mulher. E tem o feminicídio, então, como a gente falou, o lesbocídio e o transfeminicídio, que são as mulheres trans e travestis que sempre existiram, né, Paulo? Sempre. Na história da humanidade, sempre existiu aqui ou lá, sempre existiram essas mulheres e elas morrem justamente por serem mulheres trans ou mulheres que são travestis. Mas é curioso, sabe, Marta? Eu tô com 56 anos de idade. Então, o que eu acho que é curioso? Como você falou, sempre houve travesti, sempre houve mulher lésbica, mas não tinha essa violência em relação a esse segmento das mulheres. Até a violência contra a mulher, que sempre existiu, ele não era tão explícito e tão cruel como está hoje. Eu vejo um aumento da violência, tanto que a sociedade resolveu fazer uma lei. Agora a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente vem com essa lei do feminicídio. A própria sociedade reconhece isso ao começar a tentar proteger legalmente essas mulheres. Mas eu vejo também, por um outro lado, a culpabilização das vítimas. Você já reparou isso? A sociedade gosta de falar assim, não, mas ela foi estuprada porque ela estava com a roupa tal. Ah, mas ela não devia estar ali. Ah, porque é travesti. Ah, porque... Tem sempre uma desculpa para culpar a vítima e banalizar o agressor. É isso mesmo. E essa violência, o Sartre dizia que toda violência é uma derrota para a sociedade. O Brasil está passando por um processo que eu não sei o que está acontecendo. Se fala muito em Deus, se fala muito em religiões, se fala muito em moralidade, mas quando você vê quem são os agressores, quem são as pessoas, são essas. Sim. O que está acontecendo? Você que vive eu não gosto de falar ativismo, porque eu até antes do programa começar, eu falei para você que eu acho que ativismo é meio água com açúcar, né? É aquilo que a pessoa fala, mas não produz. Eu gosto mais da palavra militância, que tem a ver mais com confrontação, com enfrentamento da causa. Você que está nesse movimento, nessas organizações que você aqui já falou, como é que você percebe essa questão social, esse aumento da violência e a situação da mulher, do travesti na sociedade hoje? É muito interessante você falar isso, porque apesar da lei ter sido sancionada em 2015, é a Lei 13.004 de 2015, ela ainda esbarra nesse poder exercido pelo patriarcado, pelo machismo, pela essa estrutura, como você falou no início do programa, né? É uma questão estrutural da nossa sociedade. Ela esbarra exatamente nessa manutenção de poder
que os homens tentam sobre nossos corpos, nossos desejos, nossos anseios. É uma tentativa de controle constante. Eu vou falar uma coisa curiosa para você. Lá no Levante Feminista contra o Feminicídio, a gente trabalha... o Levante surgiu em março de 2021, no meio da pandemia, justamente porque o aumento de casos... De violência foi absurdo. né? Paulo, morre 6 mulheres por dia no Brasil. Nós somos o 5º país no ranking mundial de feminicídio. E esse dado é importante, desculpe te cortar, esse dado é importante ser dito porque as pessoas banalizam até isso. 6 mulheres são mortas diariamente no Brasil. Nem em país com guerra acontece isso. Os meus vídeos até têm um caráter mais pesado, mais forte. E esses seus vídeos estão disponibilizados Sim, na internet? Tem. Fala pro pessoal aí como é que pode assistir teus vídeos. Tem no site, tem no Instagram. Eu ouço sempre mestras da liderança feminista, que eu tenho a honra de aprender e lutar ao lado delas. Sempre comentam comigo, Marta, seus vídeos são de tirar o fôlego. Mas eu sempre me questiono, por que é que um vídeo incomoda mais do que o fato de eu saber que uma mulher é morta a cada 6 horas, basicamente. Porque impacta aquilo que tu enxerga, né? Do que a realidade. Né? Então, assim, é importante que seja trazido e seja pensado a respeito disso. Lá no Levante Feminista contra o Feminicídio, a gente trabalha numa ótica da prevenção. Então, o punitivismo, a gente já entendeu que não é o caminho. Até porque o que eu ia falar de interessante, ouvindo a sua pergunta, é que existem estudos que comprovam que quanto maior a pena, maior o nível de crueldade desses crimes. Mais bárbaros eles se tornam. Então, o caminho, tanto para a arte, para a cultura, quanto para os direitos e a valorização de todas as pessoas, é a prevenção mesmo, é a educação. E aí, por que hoje em dia a gente ouve falar mais? É porque eu acho que hoje a gente consegue trazer. Eu tenho certeza que nossas avós, nossas bisavós viveram violências. Sim. E caladas, né? Caladas. E também, se a gente meio que vai equilibrando, a gente consegue um direito, mas aí o homem tem acesso a uma arma. Aí a gente consegue outro direito e aí ele se sente no poder de tirar a vida de alguém, de uma mulher. Em termos de dados, 70% dos feminicídios são de mulheres negras. Muitos feminicídios acontecem com a mulher já estando com medida protetiva. Entende, Paulo? São muitas camadas de um processo que a gente está construindo e é difícil ser mulher no Brasil. Aí você colocou a situação que ontem eu estava conversando com um amigo e eu estava falando o seguinte, o Brasil é um país meio terrível mesmo. Você ser pobre é terrível. O negro pobre é pior do que o branco pobre. Pior do que o negro pobre é ser a mulher. Sim. Pior do que a mulher pobre é ser a mulher negra. Uhum. Na comunidade. Aliás, comunidade não, é favela, tá, gente? Comunidade é o termo bonito que a mídia usa para esconder suas vergonhas. Comunidade sociais, todos nós somos, né? Vivemos em comunidade. Entendeu? É favela, lugar pobre, miserável. Agora não é mais miséria, não é fome, agora é insubsistência alimentar que falam. O Brasil esconde as suas vergonhas através de nomenclaturas também bonitas para combater as novas nomenclaturas das suas violências e agressões, né? E o homem passa por um processo também que tem a ver com isso, Marta. O homem se qualifica menos do que a mulher, começou a ter a mulher no mercado de trabalho, o homem começa a ver a mulher sair, a mulher tem acesso a coisas que não tinha antigamente, e ele começa a violência dele aumenta até por ele se sentir diminuído. Em vez de ele se qualificar, em vez de ele entender que a sociedade está evoluindo, que os papéis estão mudando, ele agride.
né? Ele agride de uma forma desproporcional. E eu não vejo, aí você fala medida protetiva. Tá, a gente tem medida protetiva, mas você não tem polícia para cumprir a medida protetiva. O cara espanca a mulher ou a filha, porque a gente fala em violência contra a mulher, o pessoal só pensa na esposa. Às vezes o cara bate na filha, aí vai na delegacia e vai para casa. Ah, você não pode chegar perto da tua mulher. O cara vai para onde? Vai para casa e vai continuar fazendo. E aí acaba acontecendo sempre o pior, porque não há assistência do Estado, né? Não há. E nem desses movimentos, porque não tem como assistir a todos. Não, é como eu falei, são tantas lutas. Porque quando você pensa em luta feminista, e aí eu quero aproveitar a oportunidade do seu programa, da gente falar que nós mulheres não queremos maltratar os homens. Não queremos. Feminismo, levam para esse lado também, algumas mulheres têm pavor dessa palavra, mas na verdade o que a gente quer é equidade, são equidades de direitos. Porque, né, você vai ganhar mais do que eu, por você ser homem, se a gente faz a mesma função. Inclusive, na sua fala, nessa pergunta, me remete ao medo que os homens sentem. Eu tenho uma sensação que os homens sentem medo de nós, mulheres, né? Mulher que ri, mulher que faz... justamente porque parece que eles se sentem ameaçados, né? Se apaixonam por elas e depois ficam com medo. O mais curioso para mim, Paulo, é porque eles todos nascemos de mulheres. Então, assim, na questão da violência contra a mulher, no direito das mulheres, tem algum momento desse processo de desenvolvimento desse sujeito, desse homem, desse indivíduo, que ele perde esse gancho, essa conexão com a mulher, porque ele saiu de dentro de uma mulher. E aí, quando ele comete um crime hediondo, como um feminicídio, ou como um estupro, ou como uma violência psicológica, porque o feminicídio, os estudos apontam justamente isso. O feminicídio é o ápice de um conjunto de violências que começou lá atrás. Ele é a violência maior, né? Ele é o ápice. Acabou com a vida, não tem nem mais como exercer essa violência. Então, assim, como que esses homens esquecem que têm irmãs, que têm mães, tias, filhas, primas, amigas? É uma dessensibilização, eu sinto, além de toda a estrutura patriarcal que a gente está inserida. A gente mesmo, corriqueiramente, esquece de coisas e faz, às vezes, comentários que são racistas, que são machistas, e a gente tem que estar sempre policiando. Por isso que agora é uma fase, a gente está vivendo um momento mais chato até de rede social, porque como que a gente também deixa passar qualquer coisa, né? Nas nossas falas, nas nossas atitudes. A gente tem que sempre levantar uma bandeirinha mesmo. Olha para isso é tão antigo. Vamos encarar de outra forma, vamos usar outra expressão. Então, é um trabalho... E quando a gente fala, a forma que você está colocando é muito importante. Às vezes a gente fala, a coisa está tão enraizada na sociedade... As pessoas falam sem perceber, sem sequer pensar naquilo que estão dizendo. Posso contar rapidinho um exemplo? Uma vez, a minha filhada tinha 4 anos, eu ia comprar um livro de presente de Natal para ela e estava comentando com o motorista do Uber que eu ia comprar o livro, que a gente ia se encontrar na livraria. E aí ele comentou que precisava comprar um livro para o sobrinho dele. Essa história já tem uns 14 anos, porque a minha filhada fez 18. E eu não me esqueço que eu mesmo virei e perguntei assim, ele é menino ou menina? Porque se for menino, aí na hora que eu tava falando, eu falei, nossa, não acredito que eu tô sendo sexista. Por quê? Porque eu ia falar, menino você compra sobre astronauta, sobre dinossauro, né? E a menina a gente vai comprar sobre princesa. Não, a gente tem que começar... Então, assim, eu quis só elucidar que até... Tudo bem, eu não era ainda uma militante como eu sou hoje. Mas você já começou a perceber daí. Mas a gente... Essa questão, né? No dia a dia acontece o tempo inteiro, então... Vai ser mais evidenciado hoje em dia mesmo,
a questão do ódio, porque tem aumentado, a intolerância com o que é diferente. Eu acho muito que a gente vive um momento de não conseguir conviver com o que é diferente da gente. Então não tem uma verdade, né? Existem verdades, realidades. A verdade é um corte da realidade diante do nosso processo de conhecimento, né? Sim. E esse é um programa que está sendo agora, mês de março, mês da mulher, né? E tem tudo a ver com a mulher. Agora, a Marta também falou de criança, eu me lembrei aqui que, além de tudo, ela também faz ilustração de livro infantil. Quer dizer, é uma diversidade de trabalho, né, gente? É legal fazer esse tipo de trabalho, de ilustração para criança? Sim, sim. É um momento de respiro. Você se diverte? Você se reencontra como criança quando você está fazendo esse trabalho? Você imagina? Como é que é feito isso? Olha, na verdade, eu acho que a minha criança, ela tá sempre aqui dentro, muito presente. Às vezes até eu tenho que negociar um pouco com ela, porque, né? Senão ela quer fazer tudo. Mas eu acho importante, saudável, que a nossa criança esteja presente, até para a gente ter uma perspectiva de não naturalizar o comum, o habitual, que a gente consiga ver cores diferentes no cotidiano, e que a gente consiga tentar olhar com mais poesia e amorosidade que geralmente a criança tem e os adultos não tanto. Gente, tudo que é bom tem que terminar também, né? A vida é assim. A gente pede de novo que você se inscreva no canal, comenta, compartilha, manda sugestão, manda elogio para Marta Moura, nossa convidada, que está dando uma entrevista maravilhosa aqui, hiper gostosa, mas a gente vai ter que ficar por aqui. Marta, obrigado pelo teu carinho, você faz parte da família Primeira Impressão. Obrigada a você. Você é linda. Se despeça aí, manda uma mensagem para as mulheres, para o pessoal que queira assistir. Se você tiver com um espetáculo aí, fala com o pessoal aí. No dia 15, no Simpro, que é o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, vai ter um filme que se chama Verde Esperança, um filme com debate sobre a legalização do aborto na Argentina, das nossas irmãs, né, da América Latina, com a luta do aborto, e também farei uma performance. E no mais é isso. Fiquem todos atentos sempre ao que a gente pode mudar de pouquinho em pouquinho. É isso. Meu anjo, muito obrigado. Gente, beijo no coração, família Impressão. Espero você aqui sempre assistindo o nosso programa com conteúdo de entretenimento, cultura, política e o que tem de melhor no Rio de Janeiro e no Brasil. Beijo no coração, paz e bem.